trabalho nesta casa, honra quem honra. E nós temos com misericórdia, hoje Deus colocou em nossas mãos uma escola de sabedoria. Você que quer fazer um curso básico em teologia, com um homem de Deus ungido para isso, para o ensino, porque aqui eu não estou sozinho. Jesus, maior porcentagem do seu ministério não foi expulsar demônios, curar enfermos, e tudo isso ele fez com excelência, ele foi ungido para isso, nem tanto quanto pregar. Ele pregava, a sua voz não se ouvia na praça, mas a sua voz era a voz de muitas águas. E essa voz está aqui ecoando em nossos corações nesta noite. Você pode dar glória a Deus por isso? Mas o ministério de Jesus, missionário Yasmin, era o ensino, o ensinamento da igreja. Uma igreja que não tem o ensino da palavra, um culto de ensino, não é enxertada no evangelho, não por culpa dela, mas porque faltam mestres, doutores, porque falta que cada um exerça o seu lugar no ministério. Mas não vai ser assim nesse tempo. Se eu estou aqui levantado pela carne, que esta obra pereça. Mas se foi o Senhor que me levantou para este tempo, eu faço um compromisso neste altar, que todas as sextas nós estaremos ministrando um estudo forte, poderoso da palavra de Deus, uma palavra de Deus no seu coração, e depois nós oraremos por você, liberaremos você em paz, e assim toda a casa será cheia da glória de Deus. Você crê nisso? Dá glória a Deus, e mais um aplauso ao Senhor, porque Ele é bom e porque Ele merece. Então, como eu disse, amados, Deus colocou em meu coração um estudo que eu vou ministrar amanhã na nossa escola. Com misericórdia de Deus, nós começamos aqui. Deus colocou em meu coração pela pouca contingência, porque o povo perece pela falta de conhecimento. Não estavam vindo muitos irmãos, e Deus, uma oração em casa, Deus me disse: olha, você já ministrou em faculdades, em escolas, agora abra para o meu povo. E aí estamos ainda, como disse Jander Magalhães, né? Honra quem honra. Ele disse o seguinte, não aqui fazendo nenhum título, nada disso, mas tudo aquilo que nasce grande é filhote de monstro. Nós ainda somos pequenos nos degraus do reino de Deus, mas aquilo que Deus sonhou, adversário nenhum poderá parar esta obra. E esta igreja está revestida do poder de Deus nessa noite, amém? Uns para profetizar, outros para adorar, outros para cantar, outros para pregoar, e para todos terem aí a oportunidade, porque a palavra diz que nos últimos dias, diga comigo, nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos velhos sonharão sonhos, vossos filhos terão visões, os jovens visões. Eu profetizo que Deus está renovando os dons espirituais nesta casa, nesta noite. Você crê nisso? Nós tivemos aqui uma bela palavra da nossa irmã Fernanda, uma breve exaltação também do nosso irmão Luiz dentro da Escritura, como Deus tem usado os pequenos desta casa. Como foi assim conosco, Deus pode inverter essa fila e te colocar aqui assentado com os príncipes de Deus, porque não é pelo nosso merecimento, é pela graça do Senhor, é pelo favor imerecido. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem de Deus, porque o Evangelho ainda é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Quantos ainda acreditam que há um sobrenatural de Deus nesta casa? Levante suas mãos, feche os seus olhos e comece a dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é digno, e que a glória do Senhor, o conhecimento enche toda a terra. Aleluia! Quando sente a presença do Espírito Santo? Vivemos em um tempo, e Deus me mostrava nesse sonho, presbítero Otávio, que é um dos nossos obreiros de excelência formado, né? Eu digo, honra que homem, a escola de obreiros, ela nasce nesse altar. No final do ano passado, Deus me dá uma visão de uma campanha que fazemos de oração aqui, e Deus dá o título em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído pela falta de conhecimento. Eu falei com a minha esposa, conversei com o pastor, eu não nasci
para ficar sentado em banco, só ali, não, eu tenho que exercer o meu ministério. Eu só estou dando aula em casa e o povo lá fora perecendo, eu preciso me levantar. Então Deus nos levantou nesse tempo para alimentar o povo de Deus com alimento sólido, para não ser levado por ventos de doutrina e fincar os seus pés na rocha. Vão passar os ventos, as tempestades, e essa igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Quem está comigo nessa palavra, dê mais um sonoro som de glória a Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Deus me mostrava, missionário Yasmin, presbítero Otávio, meu irmão Vitor, que havia vários cartazes escritos assim: a face do Espírito Santo, a busca pelo Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus, e uma glória nesses cartazes. Sabe por quê? Porque o homem tomou o holofote da igreja. O Espírito Santo é isso que nós estamos falando aqui. Ele é o gentleman, é o cavaleiro por excelência. Ele está desde a criação do universo, da fundação do mundo. Não haja luz e houve luz. Ele pairava sobre a face das águas. O texto diz no original que ele incubava, como se fosse uma galinha protegendo os pintinhos, a face das águas, porque daquela ideia nasceria quem é a imagem e semelhança de Deus. Você está olhando para alguém que é a imagem e semelhança de Deus nessa noite. O provérbio diz que o coração do homem olha e fita a face das águas como um espelho. Quando eu olho para a palavra, reflete o espelho. Mas nós estamos aqui não para ser meros ouvintes da palavra, mas praticantes. Para que todos cheguem ao ponto de profetizar, para que todos cheguem ao ponto de curar enfermos, expelir demônios. E o fardo não pese sobre só os ombros de um. Lembra? Foi bem falado aqui pelo presbítero Otávio. Quando as mãos de Moisés se cansaram, levanta Ur e Arão, não para criar contendas, mas para levantar as mãos do velho Moisés e dizer: enquanto a mão do sacerdote está sobre Israel, Josué está no vale com a espada da palavra desembanhada, e o povo de Israel marcha em vitória. Onde estão os Urs e os Arãos de Deus aqui nesta congregação? E quando o coração cansado do seu pastor, do seu sacerdote, até nós aqui no altar se cansar, se levanta uma nova geração cheia do Espírito Santo e do conhecimento e da sabedoria do Senhor para instruir o povo lá fora. A palavra diz que haverá um tempo que as pessoas sentirão fome, não de pão, mas de ouvir as palavras do Senhor. Mas se não entendemos o que está escrito, porque Jesus vence Satanás pelo jejum e pela oração, sim, há casas que só saem assim. Mas o que adianta você entrar e sair, ser liberto e deixar a casa vazia? Falta 7 espíritos piores, o estado se torna pior. Aí é só cansaço. Para aqueles que estão à frente, não, Deus quer te ensinar a preencher o vazio, aleluia, com a presença do Espírito. Não, tem alguém aqui e com a palavra. Eu creio que Deus está fazendo uma reforma no globo da terra. Não há mais tempo de brincarmos de sermos sacerdotes, profetas, pastores, líderes, e não há tempo de brincarmos de sermos igreja. Há um tempo de ensinar a palavra na verdade. Qual é a palavra que liberta? Jesus é a palavra que liberta, mas se eu não conheço a palavra, eu não me santifico na verdade. Não basta dizer que eu estou nele e não ando como ele andou. Como eu ando como ele andou se eu não conheço a palavra? Infelizmente hoje há um comichão nos ouvidos quando se abre a palavra. Foi a palavra.
deserto dizendo: está escrito. E não foi com xarabacantarebaconto, não. Foi com a palavra. Todos os dons você deve buscar, principalmente o de profetizar. E o que ora em línguas, ore para que interprete, porque eu prefiro falar uma palavra no entendimento para você, do que falar 10 mil em outras que ninguém entende nada. Está na hora de amadurecermos e deixarmos de ser crianças que só fica no leite materno e ter um alimento sólido. Aprender a caminhar com as próprias pernas. Porque o véu do tempo se rasgou de alto a baixo. Ele não rasgou de baixo para cima, porque a religião é um homem encontrando a Deus. Agora o evangelho é Deus descendo e encontrando com o homem. Quem crê que foi aberto um novo e vivo caminho aqui, aleluia. A partir de hoje você vai andar. Para quem então que tem os profetas, os pastores, os mestres? Para que o povo chegue ao pleno conhecimento da verdade e à estatura do varão perfeito que é Cristo. Mas as igrejas não querem isso, porque não dá ibope. Porque tira o controle da massa. Mas aqui que está o medo de engano colocado por Satanás nas igrejas. E aí Jesus está batendo na igreja do Apocalipse. Laodiceia já se vendeu para o trono de Satanás, que é o dinheiro, é mamon. Filadélfia já não tem amor pelos irmãos. Sardes, Esmirna, Tiatira, fala das 7 igrejas. Aí Jesus diz: volta ao primeiro amor e as primeiras obras. Lembra de onde caíste e arrependa-te, para que eu não venha e tire o seu castiçal, para que eu não venha. Então Jesus está, o Espírito Santo me dizia: filho, eu estou do lado de fora das igrejas batendo, querendo entrar. Eu estou fazendo um novo movimento, criando micro-organismos nas casas, nos lares, em valedos. Se os que eu dei constituir não querem, eu pego para quem não tem nada e encho da minha graça. Eu preciso ser profeta para você nessa noite, porque se eu não falar, as pedras clamarão. Olha que interessante isso aqui. Nós damos oportunidades para tantas pessoas no culto. Oportunidade para Zezinho, para Chicrinho, Periquito, Zezinho. Mas eu quero lembrar um dia, não estou criticando isso, nada disso. Eu vi um ministério onde era louvor e palavra. Na hora da palavra, 40, 45, palavra. Paulo está pregando, cai, eu te quero o pescoço, ele não vai ressuscitar eu te primeiro. Primeiro ele termina a palavra, depois ele ressuscita. Então, é um tempo que Deus quer nos levar a operar em sinais e maravilhas, em curas e prodígios. Mas fica adiante se a gente não sabe como pode guiar um cego outro cego, vai cair no buraco. Então nós precisamos de ter uma volta para as fontes. E eu creio que essa igreja, esse ministério, nós estamos pegando um pouquinho pesado, estou pegando, mas é completo. Só que se eu não ensinar você, depois Deus cobra nas minhas mãos. Se você entrar e sair, só abrir a boca, toma papinha, e você não consegue ruminar aquilo, meditar e caminhar, você não vai prosperar. Você vai virar um vício. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo: vós desprezastes a Torá, a lei. Ele está falando para os sacerdotes de Israel, os seus filhos, por isso eu desprezarei o vosso sacerdócio. A palavra é tão preciosa que o Filho de Deus se fez carne, ele é a própria palavra. A Bíblia diz em Apocalipse que há um evangelho eterno, que o anjo voa e leva a palavra, a mensagem, que é Cristo. Então, se nós não despertarmos, como a missionária Yasmin pelo Espírito Santo foi usada aqui, talvez você não interprete, que é isso? A palavra de Deus não pode ser mercadejada em um céu de servos, pronto,
para que quando você venha, você tome o que você quer. Quer cura, toma. Quer prosperidade, toma. Quer casamento, toma. Não. A palavra inteira é completa. E isso te faz homem e mulher de Deus de verdade aí fora. Porque a vida bate, e bate doído, e te coloca de joelhos. Mas eu te pergunto a coisa: você vai se dobrar diante de Deus ou diante de Baal, Astarote, Azera, Marduk? E essa cidade está repleta disso, de crendice, religiosidade. Isso está entrando dentro das igrejas. Daqui a pouco você está voltando de colocar uma folha de arruda aqui atrás da orelha e vir para o altar adorar. Outro dia, a pessoa falou assim: não pega, põe a espada de São Jorge, pastor, atrás da porta. Não, a minha espada é a espada do Espírito, é a palavra, é a Bíblia, como diz aí, 66, 14. Mas não é a letra em si, é o Espírito dela, o poder que emana dela. Esse é o maior poder do mundo. Peça a Deus, ele sabe sua mão e diga assim: Espírito Santo de Deus, fala forte, Espírito Santo de Deus, me dê nessa noite sabedoria, que é a coisa principal. Mas Espírito Santo de Deus, nessa noite, me dê o maior poder do mundo, que é o poder da palavra. Tem até aqui, nesse púlpito aqui, foi colocado ali para o nosso irmão Luiz: Jesus, essa igreja não tem outro fundamento se não for Jesus, a pedra dos apóstolos. Se a gente vier agora e quiser colocar outra coisa, quiser achar Jesus, aí Deus usa alguém para te colocar ali, Diga comigo: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você pode dar um aplauso a Ele nessa noite? E Deus me dizia, e aí você imagina sobre o Espírito Santo. Damos oportunidades para muitas pessoas, na hora da palavra, pouco tempo. Aí o povo sai. Então, os médicos são para quem? Quem sabe? Os doentes não são. Jesus diz: não me chamar os justos. Nós já sabemos, já estudei de capa a capa, tenho mestrado, não me orgulho por isso, ter bacharelado, mas considerei isso tudo esteira. Já aqui escuto os irmãos, mas como que a gente assenta ali aos pés dos apóstolos para ouvir a palavra? Jesus ele vem buscar os pecadores, não os justos. Pecadores é o arrependimento. Se tiver um justo aqui hoje, o anjo destruidor não vai passar na tua casa. Você crê nisso? Você vai poder dizer ainda no final desse ano: o sangue de Jesus está na minha porta. E ainda que se levante 11.000 demônios, vão cair todos por terra. E nós vamos chegar do outro lado da margem deste rio. Imagina se chegarmos aqui, vamos supor, hoje é sexta, no domingo, ou na quarta, qualquer dia, pode ser na segunda oração logo. Hoje ninguém prega, ninguém canta, ninguém ora, ninguém fala, ninguém. Nem os sacerdotes, que a Bíblia diz que os sacerdotes não aguentariam ficar de pé por causa da glória. Eu descobri que isso não acontece hoje mais de assim. Porque o Espírito Santo, que é Deus, ele não é uma força, não é um vento, por mais que ele é simbolizado assim na Bíblia, mas ele é uma pessoa que sente, que chora, que intercede. Você imagina se nós voltarmos a ter essa sensibilidade lá de 90, lá nos avivamentos da Rua Azusa, de Atos capítulo 2, estavam todos reunidos, e de repente, pastor presidente naquela época, era Pedro, Cefas, duro, acreditava no seu amor pelo Senhor. Eu prefiro acreditar, ser como João. Eu acredito no amor de Jesus por mim, porque o meu amor por ele qualquer hora para falhar. É por isso que João foi mais longe que os outros. Recebeu o Apocalipse, não morreu, a morte não matava João. Eles não entendiam por que Jesus falava que ele tinha que ficar vivo. É o ministério de João que está sobre a sua vida. É o ministério do Espírito. Aí, meus amados, olha que coisa tremenda. Com a palavra, aí todo mundo falou: será que vai ser Paulo? Paulo ainda não tinha se convertido naquela época.
ser João, Tiago, o ciclo íntimo. Ele disse assim, com a palavra, Atos 2, depois você abre em casa. Com a palavra, o Espírito Santo de Deus, o Ruach, o sopro de vida. A Bíblia diz que estavam todos reunidos, veio língua repartida como de fogo. Não foi só sobre o sacerdote, sobre o profeta, porque tem ministério que só pessoa profetiza, só pessoa ora, só pessoa foi preparada para aquilo, a seu tempo. Mas nós temos que abrir o leque da salvação, não fazer acepção de pessoas. Pode chegar a pessoa lá como Maria Madalena, 7 demônios Jesus expulsou dela. Amanhã ela pode ser a maior caça-fantasma do ministério. Não parar demônio na frente dela, pelo poder da palavra. Jesus expulsava os espíritos pela palavra, porque ele estava cheio. Como nós vamos ficar cheios, uma igreja cheia? Voltando aos fundamentos. Aí imagina, Pedro disse, com a palavra do Espírito Santo. Foi uma maravilha. Eles acharam que estava até todo mundo bêbado. Mas hoje não tem horário para acabar o culto. É o demônio da 9 horas, já viu? Pega crente. Lá no céu é eterno. Por que essas coisas ficaram assim? Eu não estou falando que não é hora de decência. Estou falando que há momentos que Deus desce na casa. Há momentos aqui que o pastor sacerdote está pregando como Moisés, ele vem, o fogo incendeia, não precisa de fumo, não precisa de nada. A glória desce, é reverberado o céu. Ninguém está preocupado com o horário. Vou botar um relógio lá no trono de Deus agora, 9 horas, que der 9 horas todo mundo desce. Desce para onde? A boca da nossa pastora. Então, meus amados, o Espírito Santo, você imagina quando falamos assim, a oportunidade está com o Espírito Santo de Deus. Você imagina quantas curas não iam acontecer? Tem alguém aqui? Quantos demônios vão ser expelidos sem a gente tocar? Quantas dons espirituais vão ser repartidos na igreja, ministério? Como que a palavra é ser pregada?